Como atuar no saneamento do processo? Cuidado com essa fase do procedimento na sua prática jurídica. É isso que vamos analisar hoje, na lição prática jurídica de número 21, de um total de 365. Todos os dias eu posto um áudio aqui neste canal com uma informação, um conteúdo jurídico voltado a técnicas para vencer o processo de conhecimento e também como obter sucesso na defesa do executado. Hoje vamos falar sobre processo de conhecimento, sobre a fase do procedimento comum que é considerada o coração do processo, a fase do saneamento do feito. Uma fase que é muito técnica e que você, como advogado do autor ou do réu, precisa atuar de forma pré-determinada para conduzir o processo a um saneamento, no sentido de produzir as provas na sequência que você entende necessárias para vencer a demanda. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre a linha do tempo do procedimento comum. Se estamos no processo de conhecimento, existe uma lide e o juiz vai definir quem tem razão, se é o autor ou o réu. E essa lide, ela é instaurada com a petição inicial, o ato que inaugura o processo, o ato que, inclusive, instaura o processo, o protocolo da petição inicial do autor. E esse processo de conhecimento, ele é uma sequência de atos que vai redundar no ato final, que é a decisão do juiz, o pronunciamento do Estado juiz aplicando o direito. No caso concreto, o juiz vai fazer isso no final do procedimento, quando prolata a sentença. Mas, entre o ato inaugural, petição inicial, e o ato final, sentença do Estado juiz, há fases pelas quais o procedimento vai passando. Nós temos a fase postulatória, que é a fase inicial, que vai da petição inicial até a apresentação pelo réu da contestação. Então aí o juiz analisa a petição inicial, se a petição inicial tem todos os requisitos ou não. Se estiver completa com todos os requisitos, o juiz recebe a petição inicial, determina a citação do réu e, se for o caso, designa uma audiência de conciliação, a audiência do 334 do CPC. O réu é citado para comparecer à audiência do 334 e o autor é intimado a comparecer a essa audiência. Essa audiência é realizada num centro de conciliação, através da presidência de um conciliador ou mediador. Se houver o acordo entre as partes, está resolvido o problema. Na maioria das vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, não há acordo. E aí, desta data da audiência inicial do 334, começa a contar o prazo de 15 dias para que o réu ofereça a sua defesa, ofereça a contestação. E aí, quando o réu protocoliza a contestação, está encerrada a primeira fase do procedimento, a fase postulatória. E aí nós iniciamos a segunda fase, a fase do saneamento do processo. Essa fase do saneamento, ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa das providências preliminares. O juiz vai analisar o conteúdo da contestação. E se essa contestação tiver a alegação de um fato novo, um fato impeditivo, modificativo ou extintivo por parte do réu na contestação, ou se essa contestação tem uma matéria processual, uma preliminar de defesa do réu, e também quando tem documentos novos juntados pelo réu, agora o autor tem que manifestar na réplica ou impugnação à contestação. Depois da réplica ou impugnação à contestação, inicia a segunda fase, que é a fase do julgamento conforme o estado do processo. Se o processo já está maduro, temos a inicial, a contestação e a réplica. Não há necessidade de produzir mais nenhuma prova,
todos os pedidos estão maduros para julgamento, o juiz pode julgar antecipadamente o feito. Pode julgar antecipadamente de forma total, artigo 355 do CPC, ou pode julgar antecipadamente de forma parcial, artigo 356 do CPC. Se não é caso de julgamento antecipado do feito, se é caso de produzir provas, o juiz vai para a terceira etapa do saneamento, a etapa do saneamento propriamente dito. Aqui é que nós iremos abordar com mais calma. Depois da fase do saneamento, que encerra-se com a prolação da decisão de saneamento, começamos uma nova fase, a fase da produção da prova. A fase da produção da prova inicia-se com a decisão de saneamento e encerra-se com a apresentação das alegações finais pelas partes. E aí nós vamos para a próxima fase do procedimento, a fase decisória, a fase onde o Estado juiz vai prolatar a sentença e definir quem tem razão, vai julgar, portanto, os pedidos formulados pelo autor. Muito bem, eu quero, nessa oportunidade, nesse áudio do dia, tratar especificamente da terceira etapa do saneamento, a etapa onde já foi as providências preliminares, o autor já apresentou a réplica ou impugnação à contestação, o processo está concluso para o juiz e não é caso de julgamento antecipado do feito. Não é caso de julgamento antecipado porque o juiz não vai acolher uma preliminar apresentada pelo réu que extingue o processo e nem é caso também de julgar antecipadamente o próprio pedido. O processo não está maduro para julgamento. Há necessidade de se produzir provas. O juiz ainda não tem o seu convencimento formado. Há fatos controvertidos que demandam produção de prova. Nessa situação específica, que não é caso de julgamento antecipado do feito, o juiz tem que prolatar uma decisão de saneamento. Essa decisão de saneamento, ela pode ser prolatada no próprio gabinete, pelo magistrado, com ou sem a cooperação das partes, ou ela pode ser um saneamento que será realizado numa audiência específica para isso, a audiência de saneamento que está prevista lá no parágrafo 3º do artigo 357. Essa audiência de saneamento, se por acaso você for intimado a participar dessa audiência, você tem que ir muito preparado para a audiência de saneamento do processo. Por quê? Porque o juiz vai fazer todos os atos do saneamento em cooperação com os advogados do autor e do réu. Você vai ser invocado a manifestar ali durante a audiência sobre vários pontos. Que pontos? Os pontos que devem ser tratados pelo juiz no saneamento do processo. Isso sendo o saneamento feito em gabinete ou sendo o saneamento feito em audiência. Quais são as matérias, né? O que vai acontecer na decisão de saneamento? Muito bem. Quando o processo vem concluso para o juiz e ele vai sanear, ele pode ter aqui duas formas de fazer o saneamento no gabinete. Ele pode primeiro intimar as partes para manifestar sobre se querem ou não o julgamento antecipado do feito, e se não querem o julgamento antecipado do feito, para que as partes indiquem, né? Para que as partes cooperem, indicando quais são os pontos controvertidos, as questões de direito e as provas que desejam produzir. Ele pode fazer isso antes do saneamento, ou ele pode oportunizar a manifestação das partes depois de feito o saneamento. O importante é qual é o conteúdo da decisão de saneamento. O juiz, na decisão de saneamento, tem que decidir todas as preliminares que foram alegadas pelo réu na contestação. Tem que analisar as preliminares agora. Na sequência, depois de analisar as preliminares, o juiz vai fixar os pontos controvertidos, os fatos controvertidos. O fato que foi alegado pelo autor na inicial
e impugnado pelo réu na contestação. Os fatos que foram alegados pelo réu na contestação e impugnados pelo autor na réplica ou impugnação à contestação. O juiz fixa, portanto, os fatos controvertidos. Depois o juiz indica quais são as questões de direito que ele vai analisar lá na sentença, quando for decidir a questão. O juiz vai também, na decisão de saneamento, decidir se é caso ou não de inversão do ônus da prova. Por isso que é importante fazer o pedido de inversão do ônus da prova, o autor, na réplica ou impugnação à contestação. E o juiz vai também decidir os requerimentos específicos de provas. As partes são intimadas com antecedência para indicar as provas que querem produzir. Agora, o autor e o réu eles indicam as provas que querem produzir e o juiz analisa na decisão de saneamento se essa prova será produzida ou não, se será acolhida ou não. E o juiz faz isso na decisão de saneamento. E se o juiz acolhe uma prova postulada pela parte, uma prova oral, o juiz, na decisão de saneamento, vai designar a audiência de instrução e julgamento. Dessa decisão de saneamento, as partes serão intimadas de tudo isso e serão também intimadas para apresentar o rol das testemunhas. O rol vai ter como termo inicial a publicação da decisão de saneamento com o prazo concedido pelo juiz. Muito bem, então tudo isso faz parte da decisão de saneamento. Ocorre que, em muitas situações, o juiz, quando depara com um processo de conhecimento, procedimento comum, que tem inicial, contestação e impugnação à contestação, réplica, o juiz acaba passando por cima da decisão de saneamento e já designando a audiência de instrução e julgamento, sem sanear o processo. Muito bem, nessas circunstâncias, se o juiz designa a instrução sem a decisão de saneamento, o que você, como advogado do autor ou do réu, pode fazer? Bom, nessas circunstâncias, você será intimado da data da audiência. E você vai perceber lá que o juiz não saneou o processo. O juiz não analisou as preliminares, o juiz não fixou os pontos controvertidos, o juiz não analisou quais são as questões de direito que vão ser conhecidas, o juiz não analisou de quem é o ônus da prova, o juiz não analisou outros requerimentos de provas. Bom, o juiz foi omisso. Nesse caso, o caminho é apresentar embargos de declaração. Os embargos de declaração nos termos do artigo 1022. O 1022, inciso 2 do CPC, diz que cabe embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e não se pronunciou. Então, o caminho aqui é os embargos de declaração. Bom, se ainda assim, diante dos embargos, o juiz não acolhe os embargos, a audiência de instrução e julgamento está designada. O juiz não acolheu os embargos de declaração quanto à não prolação da decisão de saneamento. Aí, você terá que comparecer à audiência de instrução e julgamento. E no início da audiência de instrução e julgamento, antes de iniciar a própria instrução probatória, você deve requerer a palavra e apresentar uma questão de ordem. Requerer a fixação dos pontos controvertidos pelo juiz antes de iniciar a fase da produção da prova durante a audiência de instrução e julgamento. Faça esse pedido de forma unilateral antes de começar a produção da prova, já iniciada a audiência de instrução e julgamento. E se o juiz negar, ele vai ter que fundamentar a razão pela qual ele está negando a fixação dos pontos controvertidos. Ele vai negar, vai ter que fundamentar, e aí eu fico muito curioso para saber qual vai ser esse argumento do juiz, essa fundamentação do juiz para não fazer o saneamento, para não, pelo menos, fixar os pontos controvertidos, que serão objetos ali da produção da prova, e você vai pedir para o juiz constar isto na ata da audiência. O pedido que você formulou e as razões de indeferimento que o juiz apresentou ali no momento da audiência. E você deve fazer isso porque o juiz tem a obrigação de registrar isso na ata, tá? E aí você pode até fundamentar com o artigo 360, inciso 5 do CPC. Nesse artigo 360, inciso 5,
Lá está dito que incumbe ao juiz, inciso 5, registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Então, é um direito do advogado que isso seja constatado em ata. E o que você ainda pode fazer para suprir essa omissão é, na própria audiência, fazer um negócio jurídico processual com um advogado adversário, para que ambos, em comum acordo, fixem os pontos controvertidos na própria audiência e apresentem isso para o juiz, limitando ali a produção da prova, aqueles fatos controvertidos que foram fixados pelo advogado do autor e pelo advogado do réu num negócio jurídico processual fundamentado no artigo 190 do CPC. Essa é a saída que você tem para resolver essa falta de decisão de saneamento no processo. Muito bem, essa decisão ela é muito complexa, cabe recurso, nós vamos ainda nos aprofundar muito nela, tá? Fique tranquilo, voltaremos a esse assunto. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.